sempre bom estar com você no programa Classe Bíblica no Ar da ETAD. Hoje nós vamos estudar a lição 4 do nosso curso História da Igreja, dos primórdios até a atualidade. Você que já tem o seu livro, abra-o então na página 51. Nós vamos estar estudando a lição que tem por título De Constantino ao fim da Idade Média. Nas lições anteriores, nós tivemos uma relação dos imperadores e vimos então que Constantino, como o último imperador dessa época, em 313 d.C., promulga o Edito de Milão, possibilitando então liberdade de culto aos cristãos. Mas o que nós vamos estudar nessa nossa lição é que isso, apesar de aparentemente positivo, trouxe mais consequências à igreja. Vamos então observar um pouco essa introdução que o autor coloca aqui logo no início dessa lição. Constantino usou a igreja como um aliado para tentar salvar a cultura grego-romana. A partir de Constantino, a igreja se torna então uma força política. Nós vimos nas lições anteriores que no Império Romano havia uma só lei, havia uma só cidadania, um só imperador. E Constantino então pretende, através desta aliança com o cristianismo, estabelecer também uma só religião, o cristianismo agora como religião do Estado. Vamos ao esboço da nossa lição. Acompanhe no seu livro. Primeiro, a igreja nos dias de Constantino. Segundo, os últimos anos de Constantino. Terceiro texto, a igreja da Idade Média. Quarto texto, a igreja da Idade Média, continuação. Quinto texto, Wycliffe e Hus. Último texto, a Renascença. Acompanhe também na página 52 os objetivos da lição. Ao concluir o estudo dessa lição, você deverá ser capaz de, primeiro, citar dois aspectos nos quais é mostrado o declínio da igreja nos dias de Constantino. Segundo, alistar dois favores de Constantino ao cristianismo dos seus dias. Terceiro, dar três características da igreja da Idade Média. Quarto objetivo, mencionar os nomes de dois movimentos de protestos na igreja da Idade Média. Quinto objetivo, dizer quem foram Wycliffe e Hus. E o último objetivo, destacar duas grandes descobertas do período renascentista. Vamos então ao texto número 1. A igreja nos dias de Constantino. Você não tem isso no seu livro, mas você pode anotar no seu caderninho de anotações ou até numa parte livre do seu livro-texto. Nós vamos colocar aqui algumas coisas interessantes sobre a igreja e você vai estar entendendo melhor no decurso da exposição desta lição. Primeiro, nesse período de 100 a 313 d.C., nós aqui já estudamos que a igreja sofria terríveis perseguições externas e ainda tinha um problema também das controvérsias, das heresias internas para serem combatidas através dos pais da igreja. Isso fez com que a igreja tomasse alguns posicionamentos. Primeiro, estabelecer um credo. No século II, nós já encontramos o credo dos apóstolos e depois outros credos sucessivamente foram se formando como uma tentativa de defender a igreja das heresias. Também a igreja, para tornar a unidade a base do seu trabalho e não permitir a dispersão dos cristãos que se convertiam, ela estabelece uma hierarquia muito poderosa dentro do meio eclesiástico. Isso, que aparentemente era bom para a igreja, se tornou também um aspecto negativo. Nós vamos ver mais tarde. E a igreja também estabelece o cânon. Nós vimos que alguns hereges começavam a estabelecer por conta própria o seu próprio cânon. Então eles pegavam algumas partes da Bíblia, ou melhor, do Novo Testamento, dos Evangelhos, das cartas do apóstolo Paulo, e deixavam outras partes também importantes. Aqui eles então tomavam para formar o seu credo, o seu cânon, eram aquelas partes que favoreciam as suas heresias. E a igreja então percebe que é o momento dela estabelecer então um cânon único. E isso não foi num concílio ou não foi numa data específica, isso foi acontecendo à medida que a igreja ia utilizando os evangelhos, utilizando as cartas de Paulo, as cartas de Pedro e também do apóstolo João. E nós vamos então encontrar em 397 d.C., no concílio de Cartago, o estabelecimento definitivo do cânon do Novo Testamento, com os 27 livros que nós temos até agora e que fazem parte, então, das Escrituras Sagradas. Isso que a igreja
fez, essas medidas, elas foram tomadas exatamente para defender a igreja. Então, essa era a igreja nos dias de Constantino. O que é um credo? Nós falamos aqui sobre o credo que a igreja estabelecia. O credo é uma declaração de fé das principais doutrinas. Na verdade, é uma declaração pública. É apenas para tornar conhecido diante da sociedade aquilo que nós cremos dentro de postulados básicos. Mas nós não podemos nunca limitar a interpretação bíblica e mesmo a revelação de Deus na Bíblia Sagrada dentro de um credo. Ele é apenas utilizado em alguns momentos para sintetizar aquilo que a igreja cristã crê. Dentro desse contexto agora em que Constantino se torna o patrono da igreja, a igreja cresce muito. É o que você vai observar no primeiro ponto do texto 1, na página 53. A igreja agora, ela começa a ter uma divulgação ainda maior e ela começa agora a acumular riquezas. Porque Constantino, como imperador e patrono, ele começa a passar ofertas vultuosas à igreja, construir templos, enfim, subsidiar todo o trabalho de culto da igreja. E isso, então, promove uma expansão ainda maior. Nós vamos encontrar, então, já no século IV depois de Cristo, que o culto pagão já não mais existia. É até interessante observar que a perseguição que era então feita aos cristãos se tornou agora perseguição aos pagãos, porque Constantino estabelece o cristianismo como religião oficial. E isso não está de acordo com alguns princípios bíblicos. Nós vamos ver que isso trouxe prejuízos à igreja, porque ela começou a se utilizar de armas do Estado para defender um posicionamento que nós acreditamos não ser um posicionamento condizente com a revelação bíblica. A vida da igreja. Nós aqui já falamos que essa aparente vitória trouxe muitas derrotas à igreja. Milhares de pessoas não salvas foram se introduzindo dentro do seio da igreja. Pessoas que eram obrigadas a deixar a sua fé pagã, não por uma conversão genuína, mas por força da espada, obrigados a se tornarem cristãs. E o que aconteceu? A liderança também começou a ser uma liderança despreparada. E isso refletiu nos ensinos e nas heresias que foram surgindo mais tarde, culminando com a igreja na Idade Média. Uma igreja totalmente diferente daquela estabelecida pelos apóstolos. Vamos observar, então, no final da página 53, o surgimento do monasticismo. Eram cristãos que, já não satisfeitos com a igreja, procuraram então sair dessa igreja e se apartar da sociedade e se dedicar mais integralmente às coisas de Deus. Nós conhecemos então essas pessoas, esse grupo, como monges. Nós vamos encontrar no século VI a organização dos beneditinos por Bento de Núrcia. Vamos ver algumas características desses então monges, disso que caracterizava a vida dentro do monasticismo. Primeiro, abandono de propriedade, abstinência de qualquer coisa que pudesse dar prazer ou conforto, humildade, renúncia, fé, afastamento de alguns alimentos, obediência aos superiores e uma vida de silêncio. Eram características desses grupos que mais tarde se diferenciaram em vários movimentos. Vamos agora ao último ponto desse nosso texto, o declínio da igreja. Aquilo que primeiramente foi estabelecido para manter a unidade da igreja, agora se tornou uma fonte de corrupção. Nos diz aqui o historiador Gibbons, você pode acompanhar na sua lição, enquanto que um dos candidatos ao bispado ostentava as honras de sua família, um segundo atraía os juízes pelas delícias da sua mesa farta, e um terceiro, mais criminoso que os seus rivais, propunham repartir os saques da igreja entre os cúmplices de suas aspirações sacrílegas. Na verdade, este era o retrato do bispado da igreja na Idade Média, um retrato totalmente diferenciado daquilo que estudamos nas lições anteriores em relação aos pais apostólicos. Vamos ao texto 2. Os últimos anos de Constantino. Ele viveu de 274 a 337 d.C. Observe no final da página 55 o que o autor nos fala sobre esses anos, assinalados por lutas, polêmicas, desentendimentos, invejas e constantes divergências. Constantino declarava-se um cristão. Diz ele que em 313 d.C., durante uma batalha, ele teve uma visão
E nessa visão, ele viu uma cruz e ouviu as seguintes palavras: por este sinal tu vencerás. E a partir dali, ele declarou-se publicamente um cristão e passou então a defender o cristianismo. Porém, o seu testemunho de vida nega essa declaração. Nós vamos ver que até o final da sua vida, Constantino permaneceu o sacerdote da religião do Estado, de uma religião pagã. Também ele somente deixa se batizar logo perto da sua morte por Eusébio de Nicomédia. Isso tudo e mais, a posição de Constantino dentro do clero, assumindo uma situação de influência que ele não podia ter, porque ele desconhecia as doutrinas, desconhecia a teologia, tudo isso junto nos revela que Constantino tinha sim o intuito de estabelecer uma união entre a igreja e o Estado, a fim de fortalecer o seu império. Vamos agora ao ponto, a supremacia de Constantinopla. Nós, em 330 d.C., vamos ver que já Roma, por algumas invasões de bárbaros, não pode mais continuar sendo a sede do Império Romano. E muda então a capital do Império Romano para Constantinopla e Constantino agora envia Bíblias para aquele lugar e fortalece a igreja ali em Constantinopla, a antiga Bizâncio. O último texto, nos fala o último ponto desse texto, favores ao cristianismo. Nós temos aqui um resumo dos favores de Constantino à igreja daquela época. O primeiro favor aqui mencionado é um favor que gera muita controvérsia. É o fato de que Constantino estabeleceu o primeiro dia da semana como reunião de culto. Agora é interessante observar que os cristãos já tinham essa prática de se reunir no primeiro dia da semana, o dia da ressurreição de Cristo. O que coincidia é que esse dia era também um dia sacrificado ao Deus Sol. E Constantino agora apenas oficializa esse primeiro dia da semana como a reunião dos cristãos. Constantino morre em 22 de maio de 337. E como nos diz aqui o autor, a fé que foi estabelecida, aquele credo no concílio de Nicéia, estava completamente minada. Lamentavelmente, a igreja oficializada pelo Império Romano não era mais a igreja de Jesus Cristo e de seus apóstolos. E alguns historiadores chamam então Constantino o grande cristão de alma pagã. Isso na história da igreja nós vemos em diversas fases, todo momento em que a igreja perde a prioridade que ela contém em si mesma, que é de levar homens ao conhecimento da salvação na pessoa de Cristo Jesus, ela começa então a desviar-se e começa a penetrar dentro dela sistema do mundo, valores mundanos, e ela então se desvia do padrão de Deus para a igreja. Texto número 3. A igreja da Idade Média. Nós vamos estar estudando o século IV, o século XIII e também o século XVII. Nós estamos na página 58. O que nós vamos ter agora aqui é um panorama do culto da igreja na Idade Média, como é que o culto se estabelecia e o que é que caracterizava esta igreja. Ela se tornava cada vez maior, mas também se tornava cada vez maior a separação entre o clero e o laicato. Em nossos termos atuais, nós poderíamos dizer que se tornava cada vez maior a separação entre os obreiros, entre os líderes da igreja e a sua membresia. E a igreja agora já não tinha aquele acesso simples e fácil dos 3 primeiros séculos às coisas de Deus, ao culto, às reuniões. Na verdade, havia uma posição de submissão completa e sem nenhum questionamento à liderança através dos bispados. O que caracterizava, então, o credo daquela época? Nos diz aqui o autor, no primeiro parágrafo da página 59, que embriaguez e adultério eram os menores vícios. Vamos ao ponto, o culto e a religião popular. Como é que se estabelecia o culto dentro da igreja? Nós temos aqui uma lista dos 7 sacramentos da igreja da Idade Média. Você acompanha no seu livro. Primeiro, batismo, confirmação, eucaristia, penitência, extrema-unção, ordem e matrimônio. Esses sacramentos, eles não foram estabelecidos de um momento para o outro. Eles foram sendo adquiridos na vivência desta igreja junto a alguns grupos heréticos e também a um posicionamento distanciado daquela vida simples da igreja primitiva. Observe também neste ponto do nosso texto
o estabelecimento da veneração aos cultos, principalmente à Virgem Maria, que tinha muito significado para o povo. Isso começou mais ou menos no ano 400 depois de Cristo. E em 509, então, foi estabelecida a veneração da Virgem Maria. Você pode anotar no seu livro, que você não tem, que foi então tornado dogma a Imaculada Conceição de Maria em 1864. E a Assunção Miraculosa de Maria foi tornado dogma da Igreja Católica em 1950. Mas como que nós podemos compreender ou justificar a presença agora dessa idolatria dentro da igreja daquela época? Nós vimos que muitos pagãos vinham para o cristianismo sem nenhuma experiência de conversão e eles traziam seus costumes. E um dos costumes era exatamente o de venerar a imagem, venerar os seus mártires que haviam morrido em batalhas. E os cristãos passam então também agora a venerar aqueles mártires da fé cristã que morreram por causa da perseguição. Isso se tornou um hábito dentro da igreja e muitos até começaram a acreditar, e isso se generalizou, que esses mártires poderiam agora interceder por eles diante de Deus. Esta foi a raiz da idolatria que começou a se expandir dentro desse momento da igreja e que perpetua em alguns segmentos do cristianismo até hoje. A canonização era realizada pelo clero, inclusive a ministração dos sacramentos também só podia ser realizada pelo clero. Eu gostaria de apenas resumir esse texto dizendo: a igreja, ao tentar resolver o problema dos pagãos, acabou se tornando uma igreja paganizada, infelizmente. Vamos ao texto 4. A igreja da Idade Média. Na verdade, é uma continuação do texto anterior. As riquezas da igreja é o nosso primeiro ponto. Nós vimos que com a união da igreja com o Estado, ela passou então a receber do Estado ofertas grandes, ofertas de templos, ofertas que possibilitaram a ela expandir sobre toda a Europa Ocidental. E o interessante também, que fez com que a igreja acumulasse um número maior de riqueza, é que ela não pagava impostos. Ao contrário, os outros é que tinham que pagar impostos à igreja. E ela se tornou, então, uma igreja bastante rica durante a Idade Média. Movimentos de protestos. Na verdade, essa riqueza da igreja, a corrupção que havia ali, o distanciamento das escrituras, o distanciamento de uma espiritualidade condizente com a igreja do Senhor Jesus Cristo, não ficou desapercebido diante do povo. E nós vamos perceber que vários movimentos, vários protestos se manifestaram, se levantaram, se posicionaram exatamente naquele período. Nós chamamos de movimentos precursores da reforma. Só um ponto que eu queria abordar em relação a esse dinheiro que a igreja acumulava é que diante da sociedade, e para dar uma justificativa a essa sociedade, o Papa Simplício, em 468 a 483 depois de Cristo, então ele estabelece a maneira como esse dinheiro agora acumulado deveria ser usado. Uma primeira parte ia para o bispo, uma segunda parte ia para o clero, uma terceira parte ia para a realização dos cultos e uma quarta parte, então, era dada aos pobres. Mas voltando, então, à questão dos movimentos e dos protestos que estavam surgindo neste período da igreja. Nós já começamos a ter nesse texto uma relação desses protestos. Eles estavam se movimentando exatamente numa atitude de confronto com a superstição da igreja, com o misticismo. Nós vimos a veneração de mártires, a adoração a imagens. E se nós fôssemos detalhar mais esse momento da história da igreja, nós vamos perceber que eles se utilizavam de vários recursos para iludir o povo daquela época, como, por exemplo, exigir grandes peregrinações à Terra Santa. Enfim, todo esse ambiente de misticismo revoltava aqueles que queriam uma fé condizente àquela fé pregada pelos apóstolos. Uma outra coisa que revoltava também era, como nós já dissemos, a corrupção no meio do clero, no meio do bispado. Isso tudo levantou, então, esses movimentos, fez com que surgissem esses movimentos. Nós temos aqui relacionados alguns deles. Primeiro, o Petrobruciano, que foi um movimento liderado por Pedro de Bruce e Henrique de Lausanne. Um segundo movimento são os cataristas, uma forma de protesto.
Agora, eu quero que você observe que muitos desses movimentos também continham heresias dentre o grupo que ali se reunia. Na verdade, poucos deles estavam de acordo com as escrituras sagradas. Nós vemos na página 62 os valdenses, também conhecidos como os pobres de espírito. Na verdade, Pedro Valdo ele era um negociante muito rico em Lyon. O que aconteceu com Pedro Valdo? Nós vemos aqui relatado que numa leitura do capítulo 10 do Evangelho de Mateus, ele sente-se comissionado por Deus para deixar todas as coisas dessa vida, renunciar a tudo e se tornar um evangelista itinerante. Ele forma com isso um grande grupo de oposição à igreja estabelecida, a igreja da Idade Média. A igreja, então, percebendo que esse movimento poderia crescer, excomunga Pedro Valdo e também todos os seus seguidores. Nós vamos ver que ela estabelece ali a Inquisição. E nós vamos estar estudando um pouco mais sobre a Inquisição no nosso próximo texto, texto número 5. Wycliffe e Hus. Quem foram eles? Dois grandes líderes de dois grandes movimentos de protestos à igreja estabelecida. Acompanhe na página 63. Nós vamos estar estudando no primeiro ponto a vida de John Wycliffe. Nós temos também, bastante conhecido no nosso meio, a missão Wycliffe, que se dedica à tradução da Bíblia Sagrada para os diversos idiomas e dialetos. Mas como surgiu essa missão? Exatamente da visão de Wycliffe, daquilo que foi o seu maior trabalho, a tradução da Bíblia Vulgata em latim para o inglês, possibilitando então o acesso do povo inglês às escrituras no seu próprio idioma. Você vai acompanhar aqui no seu texto como essa história aconteceu. Em 1375, John Wycliffe, apoiado pela Inglaterra e pelo povo inglês, afronta diretamente o Papa. E ele teve diversos seguidores. Nós vamos ver os irmãos Lollardos e também os estudantes da Universidade de Oxford, que passaram a pregar o Evangelho e a distribuir as Escrituras entre o povo. Um outro seguidor de John Wycliffe foi John Hus na Boêmia. Ele defendeu o direito de ensinar as verdades de Cristo sem depender do dogmatismo papal. E exatamente por isso ele foi excomungado em 1412. E por rejeitar a liberdade que lhe fora dada de se retratar diante da igreja, ele foi então condenado à morte à fogueira em Constança, onde sofreu martírio. O que era a Inquisição? Era exatamente o método que a igreja se utilizava para fazer calar esses líderes e a esses movimentos. A Inquisição ela era realizada pelo clero. E depois, então, de torturas, a pessoa era entregue ao Estado, que aplicava algumas punições, como, por exemplo, o confisco de bens e até a morte por enforcamento. Vamos agora ao último texto, o texto 6, a Renascença. O que é a Renascença? Um movimento de renascimento. A palavra nos dá a ideia de nascer de novo, voltar. E é exatamente isso que estava acontecendo. O homem daquela época estava cansado daquele conhecimento restrito à igreja, aquele conhecimento restrito ao metafísico, enfim, às superstições e ligado ao misticismo. E ele se volta, então, para os conhecimentos clássicos dos filósofos. Vamos ver 3 motivos que deram origem ou que possibilitaram o renascimento. Você encontra isso no seu primeiro ponto. Primeiro, o enfraquecimento repentino dos 2 poderes da Idade Média, o papado e o Império Romano. Segundo, o poder imperial que entrara em colapso no fim do século XIII. E, por último, a mudança do papado para Avignon, na França, no século XIV, 1378, que enfraqueceu muito o poder do clero, o poder da igreja. Nós temos também, no segundo ponto, a imprensa e as grandes descobertas, que serviram de pano de fundo para o surgimento do Renascimento, primeiramente na Itália, mas aí se desenvolveu para todos os outros países da Europa e para todo o mundo. Você pode anotar no seu livro também 2 grandes descobertas, além da invenção da imprensa, que possibilitaram também este desenvolvimento, a pólvora e a bússola. O último ponto do seu livro fala sobre um renovado interesse pelas escrituras. Nesse ponto, o que nós temos abordado aqui é aquilo que nós conhecemos como os humanistas cristãos. Quem eram eles? Homens cultos daquela época e que se sentiram agora impulsionados por esse momento de renascimento, de volta aos clássicos,
a também começar a examinar as Escrituras nas línguas originais, no hebraico, mas principalmente no grego, que se tornou, nesse momento da história da humanidade, uma língua de muita importância. Tudo isso serviu de base para a reforma, porque a investigação nas Escrituras denunciava o estado da igreja, o estado do clero e, enfim, o estado da sociedade atual que estava debaixo do poder do Império Romano e, principalmente no aspecto relacionado à igreja, debaixo do Império Papal. Eu gostaria que você, então, fizesse os exercícios desses textos e passasse à lição seguinte, onde nós vamos estar estudando sobre a reforma. Que Deus o abençoe e até a nossa próxima lição.